Salve, salve, queridíssimo George! Como está você? Eu estou muito bem e eu vou te fazer uma pergunta. Você está notando alguma diferença hoje nos meus acessórios? Os seus acessórios? Eu ia perguntar se você cortou o cabelo Não, hoje. peruca você não conta como um dos meus acessórios. Mas você está sentindo diferença em algum acessório? Ah, já sei qual é. Percebi. Outro dia gravávamos aqui o podcast com o Kleber Machado e o Alarico Naves Sim. da TV Record, os dois da Record. Eu me perdi até porque eu lembrei do seu relógio resolvendo se manifestar durante o podcast. Para me lembrar do remédio que eu tenho que tomar. Para lembrar do seu remédio. É porque é mesmo horário que a gente tá gravando. Entendi. Mas você percebeu, né? Ficou melhor? Você acha que ficou melhor ou não? Aqui tem o nome dos meus filhos. Você queria que eu dissesse o quê? Você está senhora? Meu Deus do céu, hein, George? Essa piada meu pai fazia quando era pequeno, mas a gente enrola pra caramba. Eu vou até ver aqui. Mas você vê que a gente 1 minuto e pouco? meio, quase. 1 minuto e meio é pouco, né? Não sei. Mas então vamos pro pá. Meu Aí você Deus. fala o pode. Ai, meu Deus. Eu sabia que vinha essa. Vitor Assis, seja bem-vindo. Muito prazer estar aqui, gente. Obrigado pelo convite, Jorge. Valeu. Eric, a gente tava ensaiando essa vinda faz tempo já. Mas, vocês me colocam pra mim depois do Kleber Machado, você acaba comigo. Tá tranquilo, imagina. Só os monstros aqui e depois vem eu, pô. Não, imagina, que é isso. O Vitor, você hoje é CEO do Podpah, mas já passou, e durante acho que quase um ano que você conciliou, né? Ser o CEO do Podpah e trabalhar no Brand Marketing Manager do Palmeiras, né? Cuidar da marca do Palmeiras. Antes disso já passou pela Edelman, pela Frito, agência, né? E até no Bradesco. Você começou no Bradesco, é isso não? Sou de Osasco, né? Então, então não tem como. O caminho natural de todos os asquenses é passar pelo Bradesco, né? Então, comecei minha carreira de fato lá. Eu atuava muito como um coordenador de endomarketing. Então, a gente fazia marketing para o público interno, para as pessoas que trabalhavam na agência do Bradesco. E eu fiquei fazendo isso, se eu não me engano, foram 2 anos, né? Que eu fiquei lá. Deixa eu pegar minha colinha do LinkedIn aqui, vai. Isso aí. Acho 2 anos. 2 anos e 1 mês. Então foi um período muito legal, que, cara, eu tava num momento de final, 2 últimos anos da faculdade, então era uma bagagem, era um aprendizado diário, né? Tanto como branding, porque eu precisava fazer campanhas para o público interno, pensar em marca Bradesco para o público interno, mas também de criar responsabilidade, de começar a ter 1 ou 2 pessoas ali embaixo da gente, que ainda eram jovens aprendizes, né? Bem início de carreira mesmo. Mas você começar a ter pessoas sob sua responsabilidade, tentando fazer com que elas também performem e aprendam também junto com você. Então foram 2 anos bem legais. Mas aí depois, no final desse período de Bradesco aí, na verdade, eu tinha um caminho a seguir lá, uma carreira fechada, né? O banco dá pra você ficar lá anos. Banco, né? O Nasser aposentou agora da presidência da Bradesco Seguros, depois de 40 anos então, de Bradesco, enfim, né? Você vai embora. Tem história de pessoas que começaram como o Ageu, que era o vice-presidente, Ageu Silva. Era office boy. Começou como office boy, pô. Então, tinha essa possibilidade também para os meus pais, por exemplo, era muito assim, você entrou no Bradesco, ai, que legal, agora você tem a carreira garantida. E, pô, a minha geração já começou a ser uma geração que mais se incomodava mais de ficar no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa. E eu sempre tive esse cuidado de não me acomodar. Eu sempre fui um cara que sempre lutei contra o fato de eu ficar acomodado. Eu sempre brinco, deitar em berço esplêndido, né? Tipo, cara, não tá bom, vamos fazer mais. Então o Bradesco também, foram 2 anos que eu aprendi muito, mas eu vivi num momento que não tô aprendendo mais nada. Tô só fazendo todas as coisas de seguidas no mesmo ano. E aí comecei a me incomodar com isso também. E não ia ser no Bradesco, você cresceu rápido. Pois é, assim, é óbvio, tem profissionais muito qualificados, lá tem uns caras muito bons, assim, mas não era pra mim, assim, não era o que eu queria. Pô, eu trabalhava de terno, gravata, barba feita. Naquela época minha tinha que ser barba feita ainda, né? Eram outros tempos. Mas aí com esse meu incômodo eu resolvi morar em Londres. Eu tava terminando a faculdade, então eu terminei a faculdade final de 2011, se eu não me engano. E comecei, acho que em março de 2012, eu falei, cara, vou sair, vou fazer uma especialização fora. Porque qual faculdade você fazia? Eu fazia publicidade na Embi Morumbi. E aí eu comecei a me incomodar, assim, cara, preciso melhorar meu currículo se eu quiser chegar longe e tal. Então tinha muito isso na cabeça, essa minha autopressão, né? Inquietação e pressão. A gente tem gente que fala que é inquietação, o psicólogo fala que é autopressão. É um pouco dos dois. E aí o cara... Não de pressão na vida, vamos embora. Pois é, era só hoje a minha cabeça é diferente daquela época, mas eu tinha essa ânsia de, cara, eu preciso vencer, eu preciso conseguir. E então eu peguei todas as PL que eu ganhei no banco nesses 2 anos, pedi pro banco mandar embora, peguei a rescisão, juntei tudo. E aí eu consegui pagar para mim um curso de especialização na St. Martin, que é uma universidade muito legal lá de Londres. Fiquei lá acho quase 1 ano, fiquei acho que 10 meses. Então foi muito... Para mim isso fez uma diferença gigante na minha vida. Esse dinheiro que eu consegui juntar
Pra conseguir, na época a Libra era R$3, né? Também é outro cenário, né? Hoje tá Tava 8, sei melhorzinho, lá tava quanto tá. melhorzinho. Hoje tá tranquilo ir pra lá. Mas pra mim isso fez uma diferença Claro. muito grande na carreira, cara. Porque só de ter essa experiência de ter morado fora, morar sozinho, você resolver suas próprias coisas. E também você ter uma capacitação numa universidade que tem nome no mundo, né? E de novo, né? Não aprendi nada de outro mundo lá. Acho que o Brasil, os cursos brasileiros, os brasileiros são muito capazes. Muito mais que muito gringo por aí. Mas óbvio que num cenário corporativo, um curso fora do país conta muito, né? Então, eu acho que foi uma das decisões mais importantes que eu fiz na carreira. De ter ido para lá e feito essa especialização, porque me abriu muitas portas quando eu voltei. Que foi aí que eu fui parar na Frito, Adidas, Copa do Mundo. Aí Exatamente. Aí veio pro esporte. É isso. Aí que veio o direcionamento pro esporte. Vem Adidas com isso. Depois Edelman também foi Adidas? Não, Edelman já... Na verdade, eu passei Frito, né? Que era a agência principal da Adidas. Então, assim, isso. eu era o interno da Adidas, só que terceirizado. É. Então... Dá pra dizer que eu vivi muito Adidas, assim, fiz grandes amigos lá que depois você vê que lá na frente... Aí vem pro Palmeiras. Exato, essa pessoa volta. Mas na Adidas eu trabalhei com Copa das Confederações, que a gente estava conversando antes, que hoje é o Mundial de Clubes, né? Um ano antes da Copa do Mundo. Então fiz toda a campanha de Copa das Confederações da Adidas, lançamento de chuteira, filme de TV, lançamento dos uniformes das seleções, lançamento da bola, que era Cafusa. Então, todas essas campanhas da Adidas, todos os direitos que a Adidas tinha, aí durante o evento, ativamos os caras que carregam a bandeira para entrar em campo, fizemos uma promoção para isso, sorteava a bola do jogo, enfim, diversas ativações que a gente fez. De novo, uma outra escola absurda de ativações que eu tive. E de branding pra caramba, né? Branding infinito, cara. Foi ali que eu olhei e falei, cara, é isso. Porque quando eu voltei de Londres, tinha muito na cabeça do tipo, gosto muito de esportes, amo esportes, mas eu não pensava em marketing esportivo, eu pensava em, quero ir para uma grande agência no Brasil, quero trabalhar com marcas e tal. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar com a Adidas, pra mim abriu minha cabeça total. Falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu amo futebol, eu amo estar nesse meio. Então foi muito foda, assim. Eu vi o Brasil... Tá liberado, pode, assim, vambora, tá. Pode. Eu vi o Brasil ser campeão lá em cima da Espanha. A gente tava próximo de alguns atletas que eram Adidas. Então, assim, pra mim era... Ao mesmo tempo que eu ficava deslumbrado com isso que a gente tava vivendo, eu também gradativamente perdi a paixão no futebol. Porque você vê que todo mundo se conhece, né? Todo jogador se fala e tal... Você vai perdendo um pouco aquela paixão maluca, né? Mas a Adidas foi uma ótima escola também. E aí, logo que acabou a Copa do Mundo, foi 13 e 14 a Copa do Mundo, também mesma coisa, lançamento de bola, chuteiras, o pack de chuteiras deles, uniforme e tudo mais, um monte de ativação no Rio de Janeiro. Quando acaba a Copa do Mundo, eu começo a trabalhar com os times que eram Adidas. Puta, eu não vou lembrar, mas era Sport, Palmeiras, Flamengo... Puta, eu não vou lembrar os outros. Mas eram uns 4 ou 5 times Adidas. De novo, começa aquele trabalho de fazer a comunicação dos times. Só que eu fiquei 6 meses só nesse período que eu recebi a proposta da Edelman. Que ela estava ativando um dos clientes dela, era a GE, que era patrocinadora das Olimpíadas. Então assim, cara, você tem know-how de Copa do Mundo, você acabou de fazer, vem pra cá. Que eu preciso agora ativar a Olimpíadas. Teve gente que dançou as cadeiras nessa época. Exato, e eu fui uma dessas pessoas. Então eu fui pra Edelman em janeiro de 2015. De novo, aí era uma agência, uma cultura totalmente diferente. Né? É uma agência americana, muito voltada pra PR, comunicação é só um braço da agência. Então, até a gente que fazia comunicação dentro de uma agência de PR era um pouco... Tinha que ter tato ali, uma política diferente. Senti um pouco isso, assim, no tempo que eu tava lá. Mas aí o Luciano Kleman, que era um dos diretores da Adidas, virou diretor de marketing no Palmeiras. Na época do Paulo Nobre. E aí no almoço que eu fui com ele, assim, cara, bater papo e tal, ele falou, cara, virei diretor do Palmeiras. Preciso de alguém de confiança lá, você não quer ir? Eu falei, pô, dá aqui, eu assino agora, vamos. Tá maluco trabalhar com futebol, muito legal. E aí a gente ficou nessa, isso foi em maio, assim, em junho, julho eu entrei pro Palmeiras. O Palmeiras vinha de uma derrota na final pro Santos no Paulistão. No Paulista de 15. E tava no meio da campanha da Copa do Brasil. E aí o Paulo Nobre era um cara que, bom, vocês sabem a importância dele. O cara reestruturou todo o Palmeiras, ele profissionalizou o Palmeiras, e aí junto com a profissionalização do clube, de todas as áreas do Palmeiras, ele foi contratando executivos. Então, agora precisamos de um diretor executivo no marketing, um diretor executivo na comunicação. Foi profissionalizando todas as camadas do Palmeiras. E aí que ele chamou o Luciano Kleman, que era estatutário na época, para começar a montar o time de marketing. Então, eu acho que eu fui o primeiro cara que chegou no Palmeiras para ser de fato marketing, assim, tinha o Edu já lá. E eu fui primeiro, depois, cara, no final da minha passagem lá, tinham acho que 6 gerências diferentes, cada um com seus times, e aí o Roberto Trinas, que era o diretor ainda. E aí ele é diretor executivo. Então, acho que o Paulo Nobre teve uma importância muito grande nessa profissionalização. Opa. Na sequência veio o Gagliotti, que ele endossou ainda mais a profissionalização e deu mais liberdade para os departamentos. Então, os departamentos tinham mais autonomia, e aí eu entendo que na época do Paulo era uma necessidade do Palmeiras que as coisas passassem por ele para que as coisas não desandassem, e o Gagliotti veio num momento mais profissional, e ele continuou mantendo o profissionalismo, e ainda assim deu mais autonomia para todo mundo. Então,
Cara, foram 2 presidentes muito legais. Foram os 2 presidentes que eu trabalhei, né? Ah. Mas foi muito legal. Com o Gagliotti foi incrível também. Eu tinha acesso a ele direto, fazia reuniões importantes envolvidos com ele, assim. Então, de novo, outra escola, assim, que eu acho que toda essa bagagem que eu adquiri no meio do caminho nos levou a fazer. Quando a gente foi fazer o Podpah, eu tinha uma bagagem relevante já pra gente começar a pensar no que a gente estava criando lá atrás, que era um conteúdo para transformar isso numa empresa, né? Então, acho que isso foi E os parte seus do pais caminho. nessa história toda? Do tipo, ó, filho, você tá aqui no Bradesco, consegui carreira aqui e você... Cara, foi um pouco de tudo. O Bradesco, quando eu entrei, aquela felicidade, né, pô? Aquela coisa de outra geração. Quando eu decidi ir pra Londres, já foi uma coisa tipo, o que você vai fazer? Tem certeza? Nunca deixaram de apoiar, nunca vetaram nada. Mas, óbvio, as preocupações que todos os pais têm, né? Já Sempre, tem filho? Tem, né? Ainda não. Ainda não, né? Tudo bem. Você vai entender na hora. Então. Tá bom, filho, pode ir. Em casa você chora, fala, meu Deus, o que ele tá fazendo? Vai dar certo, Vai dar certo, vai dar certo. A gente confia, Então, reza bastante. Quando eu resolvi estudar fora, foi essa, tipo, tem certeza? Bom, beleza. Aí eu voltei, eu cheguei em dezembro aqui, eu fui começar a trabalhar na Frito com a Adidas em abril. Então eu tive ali alguns meses sem trabalho, que foi uma pica, cara. Porque você morava fora sozinho, depois você volta a morar com seus pais, sem emprego. Foi um período assim intenso também. Mas aí quando eu entrei na Adidas também ficaram super felizes, tal, que era esse o caminho. E aí cada passo que eu fui dando, eles foram entendendo e vendo que era um passo à frente na carreira, né? Meu pai ficou muito feliz quando eu fui pro Palmeiras, pô. Meu pai andava com camisa do Palmeiras todo dia, até hoje anda com camisa do Palmeiras todo dia, tem um monte de camisa autografada que eu dei pra ele. Então ele ama, assim, a gente vai em jogo junto até hoje e tal. E aí quando eu acho que o maior ponto de tem certeza que você tá fazendo foi quando eu saí do Palmeiras e foquei 100% no Podpah. Porque... Você chegou a trabalhar com as duas coisas Sim. em paralelo, né? Cheguei. Eu trabalhei em 2021. O Podpah começou no final de 20. É. Mas ainda... Pandemia, né? Então ainda era embrionário, esquema, começou tal, devagar. Em 21 foi quando a gente foi pro nosso próprio estúdio e começou a fazer a nossa própria 100% assim, cara, vamos agora então. Isso vai ser uma empresa, tem que ser brand safe, tem que ter o estilo de comunicação, temos o nosso público, tem que ter um financeiro. Vamos estruturar da maneira certa. O Ricardo foi um dos primeiros que entrou no Podpah, porque assim, precisamos de uma assessoria de imprensa, precisamos falar com a mídia, precisamos falar com o mercado. Então a gente começou a pensar o Podpah empresa desde o dia zero. Mas obviamente que não era uma empresa rentável que a ponto de eu poder apostar tudo ali. Eu tinha minhas contas, tinha um salário no Palmeiras que era, hoje no cenário do Brasil, um salário super legal, super relevante. Então é óbvio que você não tem, você tenta fazer a gestão de tudo ali, né? Mas em determinado momento eu cheguei até pro Gagliotti, falei, presidente, preciso conversar com você. Abri para ele, falei, cara, existe o Podpah hoje, isso lá meio de 21, assim, segundo semestre. Existe o Podpah hoje, é isso. Ele é um negócio que rende tanto, e tem o Palmeiras, eu faço isso aqui, eu amo trabalhar com futebol também. O que você acha? E aí ele foi um dos caras assim, de novo, cara, o Gagliotti foi incrível, assim, ele falou, cara, seu futuro é aqui, eu vejo você fazendo isso, acho que faz todo sentido para você, vá seguro, vá firme para isso que vai dar certo. E ainda me chamou para ir no último jogo do ano contra o Flamengo, eu tava lá. Então ainda fui no jogo com ele como despedida minha do Palmeiras, foi a última ação minha lá dentro, assim. Mas foi muito claro, assim, sabe? Eu sempre fui uma pessoa que sempre deixou todas as cartas na mesa, assim, fui muito transparente. E não foi diferente, assim. Tanto o Gagliotti quanto o Trinas, o Gessner, que era o diretor estatutário, todos, assim, souberam, me endossaram, incentivaram. Cara, esse é um caminho que faz sentido para você, tem um futuro legal aí, vai para cima. E eu sou muito grato a eles, cara. Eu guardo com muito carinho o tempo de Palmeiras, foi muito legal. Como é que surgiu a tua ligação ali para montar bem ou mal, para montar o Podpah? Como é que foi esse embrião aí? O Podpah começou sendo uma ideia de criação do Mítico, de vamos fazer um podcast. Ligou pro Igão, falou, vamos fazer um podcast. E aí o Igão falou, topo, vamos fazer. E aí nesse meio tempo os dois começaram a acelerar muito, no sentido de, o Igor já foi atrás de nome, pensou em Podpah, pensaram na cor do logo, já arranjaram um cara pra fazer o logo e tal, e foram criando. Inclusive o cara que criou o logo do Podpah hoje é um dos designers na empresa. Então depois de freela ele virou um cara hoje, funcionário do Podpah. Mas eles foram criando muito rápido. Eu lembro que no 2020 o Igor chegou em casa e falou, cara, tô fazendo um podcast com o Mítico, você lembra dele e tal? Eu falei, porra, lógico que lembro. Né? Você se conheceu o quê? Da escola? A gente se conheceu jogando bola em Osasco. Lá no Rio, não é nem Osasco, era Rio Pequeno. A gente jogava bola, eu, o Igor, o Cocielo, o Castanhari, um monte de gente do YouTube que, na verdade, na época nem era ninguém muito famoso ainda. E a gente jogando bola de amigo, assim, criou uma conexão muito forte. Eu, o Júlio e o Igor, a gente é muito amigo, assim. E aí, naquela de 2018 pra frente, 19 pra frente, eu já indicava alguns trabalhos pro Igor, meio que fazia a gestão um pouco da carreira dele ali. Então, quando ele fez em 2020, foi um movimento natural dele falar, cara, tô fazendo isso com o Mítico, porra, vamos fazer com a gente? Vamos nós três, tal, vamos nessa? E aí que a gente começou a desenvolver o Podpah, né?
E na época eu lembro que eu falei pra ele, beleza, vamos, mas tem que ganhar volume, tração pra gente conseguir ir pro mercado vender. Vender no D0 não vai rolar, vamos desenvolver. E aí a gente começou a fazer. Então, nos primeiros episódios, pode ver que sempre foram amigos do Igor, amigos do Mítico ou meus amigos. O Djonga foi no episódio também lá, que era um sonho do Igor e do Mítico na época. E ele foi, viu uma amiga minha, conhecia o Djonga, que eu liguei pra ela, tal. Então a gente foi arrumando pessoas que a gente conhecia pra levar pro Podpah. Networking é tudo. Né? Pra ele ir crescendo. E a gente fez uso do network, que nem eu sabia que a gente tinha um network tão bom assim. Mas foi dando certo. E aí foi furando bolhas, né? Então, o Podpah, ele fala uma linguagem livre, uma linguagem periférica, que é muito da onde o Igor e o Mítico eles vêm. Eles olharam para um público que ninguém estava olhando, começaram a conversar com esse público que ninguém estava conversando, e principalmente amplificar vozes de pessoas que estão onde esse público está, onde eles estão, né? Estavam. Então, quando a gente traz um MC, quando a gente traz um funkeiro para uma mesa para conversar durante 1h30, 2 horas, que espaço esses caras tinham antes do Podpah? Nunca. Não tinha, né? Nunca. E aí hoje, quando a gente vê um MC Daniel dançando a Dança dos Famosos domingo na Globo, a gente sente orgulho, porque a gente sabe que a gente fez parte desse processo, né? O MC Daniel é um cara que, quando foi no Podpah, o Podpah ajudou muito a alavancar ele. Ele tem o mérito é todo dele, tá? Mas a gente sabe que a gente foi uma ferramenta no meio do caminho que ajudou a impulsionar isso, sabe? E quando a gente vê o MC Daniel na TV fazendo um monte de coisa, a gente fica muito feliz, cara. Quando a gente vê o Cabelinho fazendo um monte de coisa, a gente fica muito feliz. Porque eles são nós, né? Nós somos eles, é todo mundo a mesma coisa ali, mesmo lugar, né? Então essa cultura urbana, essa cultura periférica, ela é muito importante e foi para onde o Podpah olhou e se propôs a ser relevante, a ser importante. E aí, conforme a gente foi levando alguns convidados, você leva um cara de games, você fura a bolha, então você começa a falar com o público de games também. Você leva um jogador de futebol, você fura a bolha, começa a falar com os palmeirenses, com os corintianos, com os são paulinos e tal. Então o trabalho do Podpah também de construção de audiência foi muito pensar em trazer pessoas diversas para que a gente conseguisse furar bolhas e conseguir se tornar cada vez mais massivo, né? Hoje são mais de 9 milhões de inscritos no YouTube, sendo o podcast mais seguido aí do Brasil. Mas é parte dessa relevância e dessa linguagem. A gente tem um propósito, né? Eu sempre bato muito nessa tecla. Eu estava em Austin agora, na XSW. Você estava lá também, né? Não fui. Eu falei um Estou pouco sobre devendo. isso. Eu falei um pouco sobre isso. Estava com o Preto Zezé lá também. A gente participou de um painel, a gente falou sobre isso, assim. Acima de tudo, nós temos um propósito. Nós sabemos o que nós somos, para quem nós somos. E é isso que é o nosso foco. Invariavelmente, quando você fura a bolha, você vira massivo, você vai ter crítica, você vai ter gente que não gosta, vai ter gente que desaprova. De todas Tem as gente que formas não possíveis. conhece, Exato. não tem a mínima ideia do que Tem está gente que tem se expectativa encarando. que seja uma entrevista com script, e não é essa a proposta, a gente não se propõe a fazer isso. Tem um monte de profissional que faz isso muito bem, mas muito bem. Viu, Marcelo Duarte? É assim que acontece. Dando nome aqui, pô, eu adoro Marcelo, mas nessa, gente, deixa a galera perguntar o que quiser. Mas a gente se propõe a ser um papo livre, assim, a gente sempre fala, né? Eu quero mostrar o lado da pessoa física, da pessoa jurídica que está sentada na mesa, né? Então, quando o Djonga vai lá, beleza, é o Djonga sentado ali, mas quem é a pessoa do Djonga, né? A gente quer trocar essa ideia com essa pessoa, assim. Então, a gente vai falar de cachorro, vai falar de cerveja, vai falar de qualquer coisa que o convidado seja afim de falar e vai bater esse papo. É muito, muito importante isso. E aí, com todo esse crescimento do Podpah, e com a experiência que você tem hoje, como CEO, e de estar convivendo com o mercado, com tudo que está rolando, qual o presente e o futuro desse formato de mídia, podcast? Cara, Mais do que, de repente, virar videocast, qual o presente e o futuro? eu acho que, primeiro que assim, uma coisa que eu sempre falo, cara, nunca estudei, nunca estive preparado para tocar uma empresa como o Podpah. Eu não tenho esse know-how. Eu tô fazendo e tô aprendendo também. Assim como o Igor e o Mítico não têm know-how, estão fazendo e estão aprendendo a cada dia, nós todos não fomos preparados e treinados para fazer o que a gente está fazendo hoje. Então, é uma descoberta diária, é um aprendizado diário, mas ao mesmo tempo é uma preocupação diária. Porque quando você pensa em contratar mais uma pessoa, mais outra pessoa, mais outra pessoa, você está vendo essa folha salarial subir, você sabe que você tem um comprometimento financeiro muito maior, um passivo muito maior, um OPEX muito maior, e você precisa captar mais dinheiro, gerar mais renda, enfim, fazer a roda girar. E aí você começa, naturalmente, eu, pessoa física, começo a me preocupar muito, começo a levar essas preocupações para dentro de casa. E é normal, assim, acho que todo mundo deve passar por isso, que está na frente de um desafio desse. Mas aí, respondendo a sua pergunta também, acho que no primeiro, segundo ano do Podpah, a gente estava muito preocupado no sentido de até quando vai durar essa onda. Então, nos primeiros anos de Podpah, cara, a gente fez para garantir que a gente conseguisse ser relevante, para garantir que a gente tivesse pelo menos algum conforto financeiro mínimo, porque eu não sou filho de pessoas ricas, o Igor muito menos, o Mítico também não. Então, assim, vamos trabalhar para todo mundo que está aqui envolvido conseguir pelo menos respirar um pouquinho, sabe? Mas, e, assim, pensa que são eles, mas são os familiares deles, são, né, todas as pessoas que estão envolvidas no ciclo que eles estão presentes.
Então a nossa preocupação era muito de até quando vai durar esse formato, E aí a gente foi se confortando com o passar dos anos, porque o Spotify foi o primeiro que nos falou, cara, o podcast está nascendo no Brasil. E nós estamos sempre mais ou menos de 5 a 10 anos atrás da tendência do que está rolando nos Estados Unidos. Lá o podcast é muito forte, então a gente tem um caminho muito grande pela frente. A gente foi entendendo, falou, pô, beleza, tá, temos um caminho legal. Depois com o papo com o YouTube também, o YouTube falou, ó, a gente perguntou pra eles, cara, qual que é a tendência, qual que é a próxima tendência? E eles falaram, a tendência são vocês. O que vocês vão criar? Pra onde que vai? Porque vocês estão vocês liderando a estão indústria. Né? quebrando, né, o mato e explorando. Então, vamos junto, a gente tá aqui pra auxiliar vocês, mas não tem uma tendência, a gente não tem uma indústria pra isso, tá sendo criada agora. Então, com o passar dos anos, a gente foi vendo que o podcast, o formato podcast, foi se fortalecendo cada vez mais e ganhando cada vez mais relevância. Indo cada vez pessoas mais importantes participar de podcast, cada vez mais o podcast se tornando parte de uma estratégia de todos os artistas. Faço um exemplo aqui, o Luan Santana lançou o CD, o novo álbum dele recente, uma das estratégias dele era ir no Podpah para lançar o álbum. E foi isso exatamente que ele fez, o Podpah fazia parte da estratégia de lançamento dele. Até presidente da República usou o Podpah como estratégia de campanha. Exatamente. O Negão Original, que é um cara do funk, também foi no Podpah, ele acabou o Podpah, ele lançou o novo álbum dele, foi top 1 global. Então, assim, antigamente a gente via que essa galera ia no Faustão. No Faustão, era. Hoje eu tenho os canais digitais, não só Podpah, tá? Mas os canais digitais fazem parte da estratégia de artistas também. Então, a gente foi vendo essa relevância crescer cada vez mais. E agora na XSW, eu não vou lembrar o nome do cara que falou, um americano, que falou que esse ano é o ano dos podcasts no mundo. Então, o formato ainda está crescendo muito. O Brasil hoje é o país que mais consome podcast no mundo inteiro. É uma pesquisa da PwC, se não me engano. Depois eu compartilho o material com vocês. Mas o Brasil hoje é o país que mais consome podcast no mundo, é um dos países que mais gasta tempo com internet no mundo. E aí você pensa, pô, no país que mais ouve podcast no mundo, o maior podcast do Brasil é o Podpah, no sentido de audiência, né? Então isso, a gente olha para isso e, cara, tem valor aqui que a gente está construindo, sabe? Então é uma indústria que se formou há pouco tempo, mas eu acho que ela tem uma longa vida ainda, o formato tem uma longa vida ainda. Muitos especialistas de comunicação veem o podcast como uma nova plataforma, uma nova forma de se comunicar mesmo, né? Então, tem gente que se informa de notícias através de podcast, não vê mais site, não vê mais jornal na TV. Então, é um novo formato que chegou. Acho que a pandemia acelerou o consumo desse formato. Muitas pessoas ficaram em casa e esse formato começou a se popularizar ainda mais. Mas eu acho que tem um mercado muito grande pela frente ainda, cara. Não tenho dúvida disso. É porque o Eric compartilhou, né, no nosso grupo ali do dia a dia de trabalho, né, um material do SXSW, no qual fala essa questão toda dos podcasts, mas também faz um contraponto em relação à questão do faturamento, que, se não me engano, 1% só é fatura. E aí, voltando ao que você estava falando, né, está crescendo a minha estrutura e etc e tal. Com esse olhar do seu dia a dia, de tipo, pô, nós temos que fazer, tem que ter o show me the money, tem que gerar grana. Como é que você olha, ao mesmo tempo que tem um monte de podcast, só 1% fatura? Como é que você vê o fio da meada para essa galera fazer esse formato também gerar grana? São dois caminhos. No caso do Podpah, o que a gente fez? A gente começou a diversificar a receita. Então, isso eu aprendi com o Paulo Nobre, tá? Não vamos deixar todos os ovos na mesma cesta, vamos diversificar. E é importante numa empresa, numa saúde da empresa. Claro. Então, o que a gente fez, cara? A gente passou a desenvolver licenciamento, desenvolver collabs com a marca Podpah e desenvolver novos IPs. Então, você tem hoje o Rango Brabo, que é o programa do Defante no Podpah. Você tem o Quebrada FC, que é uma resenha de esporte com Marcelinho Carioca, Souza e Jailson. Você tem a Batalha da Aldeia, que é uma batalha de rima, que esse IP não é nosso, né? A Batalha da Aldeia já existia, a gente trouxe para dentro do Podpah. Você tem o Podpah Visita, que é o Mal Mal visitando artistas locais, eventos e tal. Enfim, alguns outros IPs aí. Então a gente começou a diversificar formatos. Dentro do mesmo canal, o Podpah deixou de ser o canal Podpah Podcast e virou o canal Podpah. Quase uma TV Podpah. Quase uma TV. É uma TV na internet. O conceito é uma TV na internet. Então você tem uma grade semanal lá de tudo que vai acontecer, quais dias, quais horários. Através disso eu tenho marcas que querem investir no formato podcast, mas eu consigo pegar uma marca que ela quer investir no formato de comunicação esportiva. Então ela vai pro Quebrada FC. Eu tenho uma outra marca que está interessada no humor com culinária. Tem o Rango Brabo. Então eu tenho diferentes ofertas para diferentes marcas, eu começo a abrir novas linhas de receita. Então eu tenho lá a linha de receita do podcast, que é uma linha obviamente relevante, mas eu tenho outras linhas de receita de outros programas, de outros formatos que eu tenho dentro de casa. Assim como eu tenho licenciamento, assim como eu tenho a loja do Podpah, que são camisetas lifestyle, assim, não é o logo do Podpah, né? São camisetas lifestyle, que conversam muito com o público. Então a gente foi por um caminho de diversificar a receita para pensar em ter uma empresa cada vez mais saudável. O meu desafio é que o Podpah Podcast represente cada vez menos no faturamento do Podpah e que o faturamento do Podpah cresça cada vez mais. Então é uma estratégia de
Cresce todo mundo, mas diminuir diminui a importância, do- a dependência, né? Não é a importância, mas a dependência. Então isso é parte da estratégia como negócio. Agora, quando a gente fala de podcasts novos, eu particularmente, uma visão pessoal, tá? Eu acredito muito que tem espaço para podcasts que são nichados. Então, assim, um podcast sobre investimentos, um podcast sobre marketing esportivo. Acho que esses podcasts nichados que não vão representar milhões e milhões e milhões de views e inscritos, mas sim uma efetividade de alcance e impacto para marcas que estão interessadas nesse público. Então, o podcast aqui, os maquinistas também, para mim, tem muita relevância dentro do universo de marketing esportivo. E por isso que vocês têm patrocinadores aqui, marcas que trabalham com vocês porque querem atingir esse público. Então, eu acho que hoje a receita para podcasts, eu acho dificilmente, não vou falar que é impossível, mas é muito difícil que um podcast seja massificado de novo, né? Eu acho que o formato vai ser muito mais nichado para públicos específicos, que eu acho que tem uma grande relevância isso também. Aí você soa músicas para os meus ouvidos, que é como eu defendo já tem um bom tempo. Fala assim, Podpah, Flow, que é outro que tá ali também. Inteligência. A gente vai ter 5. Quantos canais de TV aberta a gente tem no Brasil, gente? Com faturamento alto, 2, 3. Não passa disso. E vai ser, para mim, segue a mesma lógica. O que dá para viver como algo grande, de cauda longa, de pegar, né, todo mundo. E é engraçado, se a gente for pensar até na indústria do esporte aqui no Brasil, principalmente do futebol, não vai sair disso também. Vão ser os que já tem aí. Vai ter o Benja ali com o canal dele, vai ter o Cazé com outro propósito e tal. O Denilson ali, o Denilson com o podcast dele e tal, mas não vai dar para... não existe espaço para tanta gente, e aí vai ficando nichado. Você tem agora, falando no esporte, o New Balls Please, do Meligeni com o Nardini, junto com o pessoal do Resenha, que é um caminho, né, de resenha digital, que é um caminho de construção de um nicho de podcast. E aí, o Vitor, nesse caminho, como o esporte entra dentro da história pro Podpah? Cara, eu até falei lá atrás, né, que conforme eu fui trabalhando com o esporte, fui perdendo a paixão pelo esporte. Mas é paixão, assim, pô, você parar num domingo, numa quarta-noite pra assistir um jogo é um momento muito legal, pô. Eu cresci fazendo isso, então acho que a gente perde o fanatismo, mas não a paixão pelo esporte, né? E aí o esporte representa exatamente essa paixão no Podpah, né? Então o Igor, ele é um corintiano maluco, louco. Eu sou um palmeirense que quero ver o Palmeiras cada vez mais. Enfim, tem a final quinta-feira agora, depois a gente falar sobre isso. E aí tem um mítico ali que torce pro São Paulo, consome um pouco menos de futebol, torce pro Corinthians, consome um pouco menos de futebol. Mas o falar de futebol é uma coisa que, não só pro Igor e pro mítico, mas também pra audiência do Podpah, é muito legal, é muito gostoso, é uma conversa muito bacana de ter, porque a maioria das entrevistas que esses jogadores dão são respostas padronizadas, né? Tudo... Dentro de um contexto de jogo, que o cara sabe que não pode falar nada de cabeça quente, então ele vai ali no safe, joga no safe junto com a assessoria de imprensa que tá ali na orelha dele. Enfim, não dá pra você entender, conhecer muito o jogador, é uma entrevista muito rápida. E quando a gente coloca esses caras à mesa no podcast, tipo o Rodrigo, ele veio de Osasco também, pô. E aí o Rodrigo, todos esses jogadores, eles vêm do mesmo lugar que o Igor e o Mítico vieram também. E eles gostam do estilo do Igor e o Mítico porque eles se veem lá também, e o Igor e o Mítico se vê neles também. Então é uma troca muito legal quando a gente faz esses episódios, sabe? Então o espaço de esporte, de principalmente futebol, eu coloco um pouco de NBA aí também, que os meninos vivem bastante, mas principalmente futebol, porque a gente recebe muitos jogadores de futebol lá, bate numa tecla muito de paixão, né? Bate numa tecla muito de, cara, vai ser uma conversa legal, porque eu sei várias histórias que esse cara passou na posição de telespectador, e agora eu quero saber os bastidores disso, eles vão trocar ideia sobre isso, sabe? Então, assim, o Gabigol é um cara que não dá entrevista, e uma vez por ano, todo final de ano, ele vai no Podpah. Quanto que isso vale pra gente, sabe? Quão legal, quão relevante é isso? Isso é muito importante pra gente, sabe? Receber um Ronaldo Fenômeno, receber agora recentemente o Neymar, coloca a gente num lugar muito de, cara, somos relevantes também para os jogadores, eles querem falar com a gente e a gente consegue mostrar um lado humano deles também, desmistificar essa coisa de jogador é uma máquina, não tem sentimentos e por aí vai, sabe? E o Neymar foi um estouro, né? Cara, foi... Essa do Neymar foi até onde a gente voltou. Eu voltei a falar que eu brinquei contigo, mandei mensagem, falei, caramba, o Fabrício Romano, que teoricamente é o cara que hoje, né, fala das transações, ele já tava lá, ele vendo o podcast ao vivo, né? Não, foi demais, cara. Na Itália vendo o podcast. E era uma vontade que a gente tinha há muito tempo, óbvio, né? O Neymar é uma das maiores personalidades brasileiras hoje, o cara incrível. Um atleta, assim, que, enfim, não tem palavras para descrever quão relevante ele é no futebol.
E quando rolou essa oportunidade, ele veio pro Santos e falou, pô, será que agora tá mais fácil? Será que tem chance e tal? A gente conversava com o staff dele há muito tempo já, tentando fazer isso acontecer. E viabilizou agora, que ele veio pro Brasil, ficou mais fácil, entre aspas, né, de conseguir essa agenda. Mas assim, foi muito também da vontade dele de fazer. Então ele e o Igor e o Mítico, eles se falaram por FaceTime algumas semanas antes, que a gente tava lá com o pessoal da Fúria. E ele ligou pro Akari, a gente se falou lá. E aí, cara, começou a criar ali uma relação pré-episódio também, que é importante para que ele fosse e se sentisse à vontade também. O Cris é um moleque também incrível, o Cris Guedes que tava com a gente. E também participou do podcast ali, fez o papo ficar ainda mais leve. Então foi muito legal, assim, cara, foi muito bom. A gente sentiu ele super à vontade. E aí eu acho que episódios como esse também ajudam também as pessoas se reconectarem e entender também quem é a pessoa ali, né? Pessoa física atrás do Neymar Júnior, jogador, né? Uhum. Mas foi muito importante pro Podpah, pra história do Podpah também, com certeza. Foi um marco, acho que foi a maior live da história do Podpah, 728 mil pessoas, foi muita gente. Aliás, a gente nem fala pessoas porque 50% da nossa audiência consome pela TV. Então, Vai saber quantos estão ligados lá. Quantas pessoas estão ligadas lá, né? Então a gente sempre fala aparelhos conectados, porque é isso, cara. Tem uma grande audiência consumindo cada vez mais pela TV. Então, assim, foi muito relevante pra gente. Nos ajuda a, de novo, colocar... Eu sempre falo, né? Tem uns milestones, assim, né? Uns pontos onde a gente fala, cara, isso aqui foi um marco, isso aqui foi um marco. A ida do Neymar com certeza foi um marco importante pra gente. Assim como um Wolverine e Deadpool, o Hugh Jackman e o Ryan Reynolds foram no Podpah, foi um marco pra gente. Quando o Chris, que é o ator de Thor, foi outro marco pra gente. A gente vai conseguindo conquistar marcos que vai nos realizando cada vez mais e nos permitindo ter novos sonhos, sabe? Então, o Podpah também é fruto de que a gente entendeu em algum momento que era possível sonhar cada vez mais. E a gente foi conseguindo realizar, então isso é muito legal. E aí, por exemplo, a partir de toda essa experiência, a galera consome, a galera que consome conteúdo hoje em dia, a galera consome o programa inteiro, é corte. O que vocês observam também na questão de presente e futuro no perfil de consumo da galera? Cara, tem 3 tipos de consumo do podcast. Acho que um dado legal, na pandemia, 60% do consumo, 70% do consumo do episódio era ao vivo. 30% era pós. Hoje isso se inverteu. Hoje a gente tem um consumo de 40% ao vivo, mas o episódio ele cresce muito pós, porque a pessoa vai correndo no dia seguinte, ela vai ouvir o podcast correndo. Ou a pessoa vai pro trabalho e vai assistindo o episódio na ida pro trabalho. Então, hoje, como a rotina das pessoas voltou ao normal, né? então as pessoas consomem o podcast de uma maneira diferente. O hábito de consumo mudou um pouco, mas ainda assim a audiência permanece, né? Os números são sempre bons. A gente disponibiliza o Podpah em 3 formatos no YouTube. O formato full, que é o canal do Podpah, que você consegue assistir a entrevista inteira. A gente tem o formato cortes, então cada episódio rende ali em média 8 a 10 cortes, mais ou menos. E tem o formato de melhores momentos. Então porque assim, tem a pessoa que não tem 2 horas para ficar assistindo um podcast, mas ela também não quer ficar pulando de corte em corte no YouTube, porque é um saco. Então a gente fez um formato que é um híbrido. Então é os melhores momentos da entrevista. Então é um resumo do papo em 30 minutos. Um vídeo único de 30 minutos, você consegue assistir ali os principais temas que foram conversados. Então a gente tem essas 3 formas de consumo. Mas o Podpah também tem uma rede social muito forte. Então a gente tem um Instagram muito legal, um Threads muito legal, um TikTok muito legal, que a gente trabalha e conversa com a audiência o tempo inteiro. Posta cortes lá, posta trechos, posta vídeos que estão na trend, por aí vai. O nosso Instagram, se eu não me engano, ele tem acho que 8 milhões de seguidores, assim, é muito grande. Então lá também a gente dissemina alguns conteúdos que a gente percebe muitas vezes que foi uma pessoa lá. Sei lá, foi o Misael lá. O Misael, a gente soltou alguns cortes dele no nosso Instagram, a gente percebeu que conforme a gente soltava cortes no Instagram, os views do vídeo dele que já tinha ido ia aumentando. Porque a pessoa olha lá o corte e fala, cara, porra, muito engraçado, eu vou assistir esse episódio. Porra, gostei dessa parte, vou ver como foi esse episódio. Então a gente começa a levar pessoas como tráfego pra lá também, pro YouTube, pra consumir isso. Vale ressaltar que nós também somos muito fortes no Spotify, que é algo que a gente não consegue ver, viu, assim, mas o ano passado, os últimos 2 anos, 3 anos, a gente foi o podcast mais ouvido no Spotify. Se eu não me engano, ano passado a gente ficou em segundo. Tinha um outro podcast, que era um podcast de 3 minutos, Café com Teus Pais, acho que era. Que é um podcast de um formato muito pequeno, muito compartilhável, então eles ficaram como top 1, mas o Podpah sempre tá no top 3 ali nos últimos 2, 3 anos ali. Com 3 horas de duração, às vezes. Pois é, e aí às vezes umas pessoas falam comigo, tipo, mas o Podpah tem YouTube? Eu falei, como assim? Não, porque eu só ouço pelo Spotify, eu assisto pelo Spotify, que o Spotify até tem vídeo. Né? Agora tem vídeo. Eu assisto pelo Spotify, eu falo, nossa, cara, tem gente que conhece o Podpah pelo Spotify, não conhece pelo YouTube, assim. Então, a gente também fica até no nosso dia a dia ali, focado tanto no YouTube, mas outras plataformas que compõem o ecossistema do Podpah são muito relevantes. São mais de 26 milhões de seguidores somando todas as plataformas. É muita gente conectada com o nosso ecossistema.
8,8 milhões, tá? 8,8. O Instagram, quando você precisar atualizar o número. Talvez depois desse programa vá para 8,9, 9 milhões e tal. Vitor, você falando assim, a analogia que mais me vem é o quanto representou Racionais para toda a periferia, enfim, lá, né? Na época que a música da periferia conseguiu ganhar, né? Furar a bolha e ganhar os riquinhos, os playboys, enfim, todo o resto, né? E eu vejo muito, eu acho que esse fenômeno com vocês. Agora, de que forma transformar isso num produto, né? No final das contas, que é isso. Como transformou isso numa empresa? E até eu vi recentemente você postando, vocês estavam agora recentemente no Miami Open, acho que foi, né? Com a Black Yellow, é isso? É isso. Como parte da estratégia de diversificar receitas dentro do Podpah Produções, que é a empresa do Podpah, a gente tem toda essa estratégia que eu falei para vocês. Mas também, como grupo Podpah, a gente também tem outras empresas. Então você pega o Rango Brabo, por exemplo, que é um IP do Podpah, ele virou uma hamburgueria. Tem uma hamburgueria do Podpah hoje na Vila Madalena, a gente quer abrir em Itaquera, no Rio de Janeiro, ainda esse ano, que é da onde o Defante veio, o bairro Defante que ele nasceu, e Itaquera, que é um bairro tem muita ligação com os meninos também. A gente quer abrir 3 lojas esse ano para depois pensar em futuramente ter um formato de franquia. Mas crescer com uma saúde muito, muito grande, crescer com uma segurança, né? Mas hoje o grupo Podpah tem o Podpah Canal, tem a hamburgueria Rango Brabo Burger e também a Black Yellow, que é uma agência de negócio que a gente criou recentemente, que é muito da necessidade que a gente viu no mercado de marcas que querem se conectar com a geração Z, com a cultura local, principalmente com a cultura popular, periférica e urbana, né? E é um tipo de coisa... As marcas chegavam pra gente e falavam, tá, o que eu posso fazer? Eu falei, não, normalmente você marca, você me fala o que você quer que eu entregue pra você, a gente vai fazer isso juntos. Mas se você quer uma estratégia, eu também posso fornecer A gente percebeu um movimento no mercado, uma possibilidade de fazer isso. Então a gente criou a Black Yellow, ela tem a liderança da Kellen Lima, que veio ex-Ambev, enfim, um know-how gigante que a gente conseguiu trazer para dentro do time. Então a Kellen hoje ela é a head da Black Yellow. E a gente, como nosso primeiro cliente, foi o grupo Miami, que estamos falando de Miami Dolphins da NFL, estamos falando do Miami Open de tênis e estamos falando da GP de Fórmula 1 em Miami também. Tudo isso acontece dentro do mesmo complexo, cara, é inacreditável. Tem um estádio que é o Hard Rock Stadium, tudo isso acontece dentro do mesmo complexo, todos esses 3 eventos. Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é a única etapa da Fórmula 1 que acontece dentro de um estádio. Uma área privada. Porque normalmente é um autódromo público ou nas ruas, como é acho Vegas pode ser mesmo, e Mônaco. Acho que é isso mesmo. Enfim, não sei se essa informação é 100% correta, mas é algo do tipo. Então é muito relevante o grupo Miami e eles procuraram a gente porque principalmente eles querem trazer o Dolphins para o Brasil, cada vez mais está presente aqui, mas também querem mostrar como é o Miami Open, como é o GP de Fórmula 1 para o público brasileiro. E a solução da Black Yellow, ela não necessariamente envolve o ecossistema Podpah. Ela pode envolver. Então, agora no NFL em Brasa, tivemos Igor, Mítico, Juca, Corpinho, Souza e Felipe Tito, que não é no ecossistema Podpah, a gente levou para participar da ação com eles. Mas agora no Miami Open foi 0 pessoas do Podpah. A gente levou o Hype Beast BR, a gente levou o Condzilla, o Conde, e a gente levou a Luana Maluf e a Ale Xavier, e levamos o Fausto, o Menzinho, gente fina demais, cara. Então a gente levou pessoas que fazem sentido dentro da estratégia que o Miami Open precisa. Futuramente vai ter o GP de Fórmula 1, vamos levar outras pessoas. Inclusive a Lud foi também, a gente intermediou para a Ludmilla também para passar lá no Miami Open, foi demais, assim. Então foi uma ação super legal, sabe? Que a gente consegue otimizar com os contatos que a gente tem, com os acessos que a gente tem, e principalmente fazer conexões. A minha ideia não é que o Conde queira falar com o Miami Open e fale através de mim, através da Black Yellow. A Black Yellow já conectou o Conde e o VP deles lá, e eles vão se falar e vão fazer coisa junto, tá tudo certo. A gente quer ser uma empresa de conexões de negócio. Então a gente sabe que... Teu cliente é Miami. Mas se eu puder apresentar 2 pessoas que fazem sentido pro meu cliente e para essa pessoa que eu tô apresentando, que eu apresente, que eles façam o negócio, tá tudo certo, sabe? Uhum. Então é uma agência muito propositiva nesse sentido. Mas foi essa primeira experiência agora no Miami Open, foi super legal, foi super relevante. Eu voltei agora, cara, faz 2 dias. Mas feliz, assim, feliz que a gente começou uma outra etapa com uma outra empresa dentro do grupo. Até adiantei para vocês ali, mostrei que a gente tem mais outras 2 empresas que a gente vai em breve anunciar. Calque o Ricardo Mata ali. Ele fica ali já... Daqui a pouco vou um sapato aqui. Mas a gente já... Tem uma, inclusive, que a gente tá para anunciar em breve, mas essa eu vou contar para vocês agora e depois o Ricardo se vira lá com o pessoal. Mas vocês viram que a gente virou parceiro muito próximo da Fúria, né? Do Acari, do pessoal da Fúria. Eles estão na Kings League e nós juntos estamos abrindo um canal novo de transmissão de futebol. Futebol muito voltado para o entretenimento, como a Kings League.
e também uma transmissão de esportes. Então vai chamar Madhouse TV, o canal. E a gente começa com a transmissão da Kings League agora, sábado, mas é um canal onde vai ter a transmissão da Kings League, mas também vão ter transmissão de campeonato de CS, campeonato de Valorant, campeonato de vários esportes, que a Fúria está presente também. Então nós somos parceiros, uma JV que a gente fez com eles, para a Madhouse TV. A Kings League começa com uma transmissão no canal do Podpah, muito para pegar a audiência, gerar audiência. A gente escorrega essa live depois para Madhouse, para que esse público comece a entender e comece a entrar cada vez mais na Madhouse também. Mas é um negócio novo que a gente está criando, mais uma frente que a gente está atuando para gerar novos negócios também, para atingir um público diferente. E muito assim, cara, muito em parceria com a Fúria. O Akari, que principalmente chamou esse primeiro papo aí, é um cara incrível, assim, tá sendo muito legal trabalhar e aprender com eles. Então estamos felizes. Sábado já tem mais uma estreia aí pra gente. Muito bem. Qual o tamanho do time? Do Podpah, quando você pensa em tudo que você tá falando aí? Qual o tamanho do time que tá ali? Dia a dia? Ó, eu posso errar uns 3 para mais, 3 para menos, mas tô falando mais ou menos 60 pessoas. 60 pessoas? Margem de erro tá funcionando, tá bom. Mas quais as áreas? Então, tem financeiro, cara, hoje nós temos... Deixa eu pensar aqui, ó. Nós temos 5 diretorias. Marketing e comunicação, a diretoria técnica, a diretoria de live, a diretoria de conteúdo, a diretoria financeira e a diretoria comercial. 6. São 6 diretores. Comercial é importante no meio disso. São 6 diretores. Sim. Dentro do Podpah. Então, esses 6 diretores falam, reportam direto para mim, e cada um deles tem os seus times, que aí, somando todo mundo, dá mais ou menos 60 pessoas. E aí, perguntei pelo seguinte, o cara que começou trabalhando lá no Bradesco, você hoje CEO, 60 pessoas, aí debaixo do seu guarda-chuva, se a gente pode falar assim. Cara, como é que é exercitar essa liderança no dia a dia? Agora, trazendo para a prática, sem aquela teoria, como é que é liderar essa galera no dia a dia e o que isso tem sido importante para você, tanto como pessoa como profissional? Cara, assim, eu sempre falo isso, né? Eu vou repetir, eu não estudei, eu não me preparei para estar onde eu estou. As coisas foram acontecendo e a gente foi aprendendo no meio do caminho e realizando no meio do caminho. Eu tô longe de ser o melhor, mas também tô longe de ser o pior, pô. Estamos lá todo dia aprendendo, fazendo acontecer. Eu, como pessoa, sou uma pessoa muito transparente, que gosta muito da conversa, que sempre coloca as coisas na mesa. Então, se alguma coisa está indo mal, eu falo que está indo mal. Se alguma coisa está indo bem, eu reforço que está indo bem. Eu tento sempre manter essa postura, porque tem muita gente lá, dos 6 diretores, acho que 3 deles começaram com a gente no D0 do Podpah, assim, nos primeiros meses do Podpah. Outros vieram do mercado depois de 1, 2 anos. Tem uma outra diretora, que é a Luana, que é diretora de marketing, virou diretora faz 6 meses. Então você tem ali pessoas que estão com a gente desde o começo da caminhada, estão ali pessoas que são super, e todas super capacitadas, tá? Mas não necessariamente todas super estudadas. Super capacitadas porque aprenderam trabalhando, porque tiveram boa vontade de pensar e debruçar sobre aquilo e fazer acontecer. Pode acreditar muito em pessoas, quem é a pessoa que está trabalhando e não o que ela estudou. Então a gente também tem essa frente dentro do Podpah. Mas assim, eu não vou te falar que eu não tenho uma receita de eu procuro liderar assim, procuro liderar assado. O que eu faço sempre é tentar manter as pessoas mais à vontade possível e colocar sempre todas as cartas na mesa. Então, se as coisas estão funcionando, eu vou te falar, Eric, que isso aqui é muito bom, cara, foda. Pô, mas isso daqui a gente precisa melhorar. Que tal a gente fazer isso? O que você pensa de plano de ação? Vamos resolver. Então, eu sempre tento colocar essa transparência para dentro da empresa. E a cultura do Podpah em si é uma cultura muito... Não é uma gestão vertical, mas também não é uma gestão horizontal. Todo mundo fala com todo mundo, ainda assim respeitam-se os processos. Então, a gente até brinca, a gente estava fazendo logo esses dias de um programa lá, quando eu olhei, tava o designer fazendo e umas 15 pessoas em volta dele, todo mundo, cara, você tentar essa cor, você tá aquela cor. Isso é muito legal, que você mostra que as pessoas estão engajadas com o que a gente está fazendo de fato, entendeu? E mesmo assim, o designer vai terminar aquilo, ele vai submeter para a diretoria de marketing vai aprovar com quem tem que aprovar. Então, assim, existe um processo, mas todo mundo é muito colaborativo, né? Então, às vezes, tem um episódio muito legal que o Gabriel Molina é um coordenador comercial lá. A gente está fazendo a transmissão da Copa Pioneer, Copa de Várzea. E o diretor de conteúdo, de criação, ele começou a passar mal com febre na hora do jogo. Aí ele tava muito mal, o cara falou, cara, vai embora, deixa que eu toco. O cara do comercial pegou o microfone, que ficava direto no ponto com os caras, e ele tocou. Vai entrar Philips agora, chama Philips, agora speech não sei do que. Pera um pouco, não fala nada, Juca, espera o cara fazer a inserção. O cara começou a coordenar ali, então é todo mundo tão integrado e tão envolvido que eu consigo cobrir você consegue cobrir o Eric, todo mundo consegue se cobrir e se ajudar o tempo inteiro, sabe? Acho que esse é o nosso maior valor. A minha maior preocupação nesse crescimento do Podpah
é a gente justamente conseguir manter essa cultura, de estar todo mundo engajado com o que a gente está fazendo, todo mundo com o mesmo propósito, remando para o mesmo lado e se ajudando. Eu tive o ambiente de trabalho no Palmeiras, foi um dos lugares mais incríveis que eu já trabalhei na vida. Porque era todo mundo com o mesmo propósito ali, todo mundo queria ver o time ganhar, o time bem. A gente brigava para trabalhar mais, assim, era inacreditável. Às vezes eu parava e pensava, a gente é tudo louco aqui, cara. Mas acho que foi lá onde eu olhei e falei, cara, eu quero isso pra minha vida. Eu quero ter pessoas do meu lado que estão querendo fazer e realizar comigo, que todo mundo junto, sabe? Então, muito dessa cultura que a gente viveu no Palmeiras, não sei como tá lá hoje, mas a minha época foi incrível isso. Eu consegui transportar isso pra dentro do Podpah desde o começo. E hoje a gente tem essa cultura lá dentro. Então, acho que 3 principais pilares é a minha transparência, é a cultura que a gente implementou e essa proatividade de todo mundo se ajudar. São os três pilares de força do Podpah, assim, como empresa hoje. Eu ia até te perguntar isso, assim, onde você falou um pouco de processo, eu acredito que o Bradesco tenha te ajudado bastante nisso. Mas de onde veio essa... Você fala isso desde o começo, você falou, né? Eu não sei isso daqui, né? Eu tô meio que aprendendo, e na verdade, eu acho que talvez seja o grande barato para você exatamente poder inovar, poder trazer coisa nova, é você não ter uma fórmula fechada. De onde veio essa construção tua para estar liderando hoje isso? Eu acho que no Bradesco eu não tive um grande papel de liderança, porque eu era muito começo de carreira. Na Free, inclusive, uma curiosidade legal, o Rafael Romano, que é o diretor comercial hoje, ele era meu chefe lá no começo da minha carreira. Então a gente trabalhou juntos há 10 anos, e quando a gente resolveu ter uma diretoria de comercial, eu lembrei que a gente trabalhava junto muito bem, liguei pra ele, a gente conseguiu tirar ele era da Adidas, tiramos ele da Adidas pra mim pro Podpah. Então isso mostra boas relações, isso mostra em pessoas, o Rafael Romano, que hoje é diretor do Podpah, ele foi meu chefe um dia e me inspirou de como era legal um cara que era aberto para sugestões, você podia ter liberdade para conversar, a decisão afinal era dele, mas você tinha argumentação. O Trinas, para mim, foi um outro diretor incrível, ele e o Luciano Kleiman, são 2 caras também que eu admiro muito como executivos, assim, porque eles também tinham essa abertura. O Trinas era um cara, assim, como diretor, ele me dava acesso direto ao presidente. Ele, cara, pode falar com o Gagliotti, vai lá, você, o Gagliotti, o Boazzi, eu, o presidente e o vice, vão lá, se falem, não tem problema, eu não preciso estar. Então, essa liberdade que ele dava, tanto de... Não era um cara que te ligava, você chegou 10 minutos atrasado, ele queria saber se você estava entregando. Ele não queria saber onde você estava indo ou não estava, ele queria saber se você estava entregando. E te dava acesso total, liberdade total para trabalhar. Então, são esses caras que me inspiraram a ser um pouco como eu sou. Assim, o Trinas, o Luciano Kleiman, o próprio Rafael Romano, eles influenciaram no jeito de liderança que eu tenho hoje. Então, eu prefiro ser um formato mais que todo mundo fique à vontade, todo mundo tenha liberdade para trabalhar. Não é todo mundo que vai saber lidar com liberdade, eu sei disso. Tem pessoas que confundem, que acabam não se encaixando na cultura, isso é normal em qualquer empresa. Assim como provavelmente as pessoas que trabalham no Podpah hoje fossem trabalhar num banco, também não se encaixariam na cultura. Então são diferentes perfis de pessoas, né? A gente tenta acertar sempre o máximo nas conversas ali de contratações, entender e ler um pouco a pessoa para saber se ela vai encaixar na nossa cultura ou não. Mas o Podpah é um lugar muito livre para se trabalhar, mas ao mesmo tempo é um lugar de muita responsabilidade. Então isso deixa a gente bem feliz. Como é que rola o processo criativo da parada, quando vai se pensar em um determinado episódio, por exemplo, né? Como é que rola isso? Porque tá crescendo, né? Aquele que começou lá no D0, né? Vocês ali, cara, o episódio vai ser assim. Hoje, como é que funciona essa parada? Cara, hoje todos os convidados são aprovados por um grupo de pessoas ali que envolve o diretor de criação, envolve Igor, envolve Mítico, envolve assessoria de imprensa, todo mundo dá... para entender se a pessoa que vai lá tem o perfil e tem o fit com a audiência que a gente fala. Para que eu não leve uma pessoa lá que não tem conexão nenhuma com a gente vai ficar desconfortável, a gente vai ficar desconfortável, não faz muito sentido. Então, quando a gente decide levar uma pessoa, vamos levar o Eric Betting lá. O time de comunicação nosso, ele prepara um briefing sobre o Eric Betting. Então, o Igor Mítico recebe um material para ler um pouco sobre a vida dele. Não é um material detalhado sobre a sua vida, porque o Podpah, ele é o que é, porque também junto com o papo que eles têm, tem a reação deles ao descobrirem as coisas. Então, sei lá, lá a gente vai falar no briefing que o Eric Betting foi nadador. Aí eles vão perguntar alguma coisa sobre isso e o Eric Betting vai falar que ele nadou nas Olimpíadas. Os caras, não, como assim você nadou? E aí vai gerar uma espontaneidade deles que a gente não quer perder porque faz parte do nosso produto. Mas eles recebem um material, sim, sobre os convidados para que eles consigam ter esse briefing, estudar sobre o convidado antes de começar o papo, mas eles sempre deixam a conversa fluir livremente. Óbvio que às vezes eles têm ali umas perguntas de backup, o papo tá muito truncado, não tá indo. Tudo depende de quem vem pra entrevista. Exato. Sempre a galera precisa entender isso. Ele sempre tem um backup ali de algumas perguntas para puxar alguns assuntos ali que tem a ver com a vida do convidado. Mas o papo do Podpah é muito mais focado em para onde o convidado quer levar a conversa do que para onde o Igor e o Mitch querem levar a conversa de fato, né? Então tem toda essa preparação.
quando a gente fala de um projeto novo, a gente também tem um processo que a gente implementou para isso, e tudo isso a gente foi aprendendo no meio do caminho, tá? Não é que a gente tem esse processo desde zero. A gente fez o primeiro programa e falou, cara, deu errado, espera aí, vamos ter que fechar essa conta aqui, então vamos fazer um processo assim. Então o time de criação pensa no produto, passa para o time comercial, aliás, passa para o time técnico vê a viabilidade Dá para fazer. Dá para fazer e vai custar tanto. Aí o time comercial fala, beleza, se custa tanto, consigo vender tanto, então vai sobrar um lucro de tanto. Passa para o financeiro deu ok, temos caixa para fazer, vamos executar. Então também o processo de criação nosso é muito livre na questão de ideias, mas ele tem que se adequar a uma realidade financeira e técnica também A de ideia realizar. precisa ficar em pé, né? Exato, senão, pô, quero fazer um podcast na Lua. Ah, beleza, também quero, mas e aí? Então onde a gente vai fazer isso, né? Então as ideias precisam parar de pé no sentido financeiro da coisa também, porque no final dos contos somos uma empresa, temos salário para todo mundo para pagar, temos que fazer a roda girar. Mas isso foi mudando ao longo do tempo? Foi. Tipo assim, vocês também foram mudando essa visão? Muito. Do tipo, muito. quando começou, vamos fazer o podcast na Lua. Pô, cara, a gente vai ter que mudar isso aqui. Se a gente não mudar, não vai ter o Show Me The Money. Foi isso? Exatamente. Que aí foi trazendo processo, pessoas. Eu acho que o processo ele cresce cada vez, ele começa a ser implementado cada vez mais que a empresa está crescendo. Então, quando era só um podcast, era muito mais fácil fazer gestão. Quando a gente está falando de 6 IPs, 6 programas, e queremos ir para 10 esse ano, estamos falando de você gerenciar 10 P&Ls, né? São 10 programas que eles vão custar, eles precisam ser vendidos para fechar a conta. Porque senão eu tenho um podcast vendendo um monte e outro programa dando prejuízo. E aí, se você fizer uma conta única, beleza, faz de conta que tá tudo bem, né? Só que não tá tudo bem, tem um programa lá que tá dando prejuízo. Então, como aí? Vamos atuar em cima desse programa. Então, você precisa dividir em P&L separados. E aí a gestão começa a ficar muito mais complexa, né? Tanto que o financeiro antes era uma pessoa, hoje são 3 já, para conseguir fazer as coisas se comportarem da melhor maneira lá. Então, tudo conforme o Podpah foi crescendo, foi mudando formatos, etc., a gente também foi implementando processos, entendendo onde que estavam as nossas dores de cabeça ali para ter o máximo de planejamento possível. E essas ideias dos IPs ali, quem vem como sócio do projeto, vem como funcionário, como é que Você vai diz os depender? apresentadores, né? Então, os apresentadores é o seguinte, o IP é do Podpah, mas eles têm uma participação em cima do lucro que esse programa gerar. Então, enfim... Vira um sócio na alegria. Vira um sócio na alegria. Só que também, na tristeza, eles estão lá gravando de graça, né? Felizmente, isso não aconteceu ainda. Espero que assim continue. Mas é um sócio dentro do IP. Mas o IP continua sendo do Podpah. Então, a gente tem um exemplo em casa que foi o Podpah Visita. O primeiro ano foi com o Scooby. A agenda do Scooby de atleta muito complexa. Ele não tava, é um programa semanal, é muito difícil para ele. Então, a gente conversou, falou, Scooby, o que você acha? Falou, cara, minha agenda realmente tá bizarra. Vamos fazer com outra pessoa? O que você acha do Mal Mal? O próprio Scooby sugeriu o nome dele. Tipo, o que você acha? Pô, acho foda, mano. Vamos falar com ele. E a gente fez até um episódio de transição. Onde o Mal Mal foi visitar a casa do Scooby e aí o Scooby passou o bastão pra ele. Então foi muito legal, assim. O Scooby é um cara incrível, né? A gente fala com ele até hoje. A gente quer colocar ele em outros projetos que não demandem toda a semana dele, mas que ele consiga participar com a gente ali sempre. Vou roubar mais uma. Vai lá, você falou manda. uma coisa, na verdade, eu vou roubar a pergunta de você. Você falou um negócio legal quando acho que estava falando da Black Yellow. Você falou da geração Z. Como é que é esse público? Como é essa tal geração Z que, para mim, na verdade, tem várias tribos dentro de um balaio só que está sendo colocado e todo mundo está meio que perdido no meio disso. Com certeza tem, cara. Eu acho que, se eu tivesse que classificar assim como o que eu acho de mais importante da geração Z, é principalmente a briga pela atenção. São tantos estímulos para um adolescente, um jovem, que você briga ali por ter a atenção dele nos primeiros 5, 10 segundos de vídeo. É muito difícil. Então a gente acha que dentro dos programas e conteúdos que o Podpah faz, a gente precisa conseguir trabalhar essa retenção cada vez mais. No podcast, mas você fala de trabalhar retenção, mas você está fazendo um produto de 2 horas, como você vai trabalhar retenção assim? Então aí a gente começa a trabalhar muito em quem são os convidados. Para que tenham convidados que se conectem com a geração Z, porque a geração Z vai querer parar para ver aquele convidado. Cara, eu sou muito fã do Eric, deixa eu parar lá e assistir ele no Podpah, que vai ser engraçado, os meus Podpah são engraçados, vai ser um papo legal, deixa eu ver isso. Então esse dia a gente levou o Yuri lá no Podpah, e foi um papo muito, muito legal, muito maluco. Paulinho e o Louco, são caras que são extremamente conectados com a geração Z, que o público deles param para assistir. Então a gente se conecta muito, se eu não me engano, são 48%, 58% do público do Podpah é da geração Z. Então uma presença muito grande dentro do Podpah. E pensa que cada ano que passa a galera envelhece também. Então a gente tem um trabalho também de renovação de audiência full time, né? Que é continuar trazendo pessoas que são conectadas à geração Z para que a gente continue alimentando cada vez mais a nossa audiência. Mas é um desafio, cara, é um desafio muito grande. Eu acho que as marcas estão aprendendo a se comunicar com essa geração.
a gente tem uma parada muito mais orgânica com isso, mas também dia a dia a gente aprende muito de como se comunicar de uma maneira mais efetiva. Mas são hábitos de consumo diferentes. Cara, eu tenho sobrinhos meus de 3, 4 anos, é impressionante, ele sabe desbloquear o celular já sabe que tem que arrastar o dedo de baixo para cima. Aí você fala, mas como? Só de ele ver os pais fazendo, eles já se ligam e já fazem. Então é uma geração que está sendo muito impactada. A minha geração, por exemplo, não tinha celular. Eu fui ganhar meu celular com 13, 14 anos. A molecada hoje já nasce com o celular, o digital presente, né? Então, assim, é uma preocupação até de como vai ser no futuro, mas ao mesmo tempo é uma outra forma de consumo, uma outra forma de pensar também. Então, é uma loucura que a gente vai ver os próximos passos aí. Não, e aí dentro disso, né? Não sei se você assistiu, até foi tema ontem de uma das nossas resenhas, a série Adolescência. Tô assistindo, cara. Que é impactante e que mostra muito, tipo, essas desconexões que tem entre, digamos assim, uma grande parcela da sociedade que ainda é analógica, se a gente pode dizer assim, e de vários setores da sociedade, e essa galera já ali no mundo digital, e que fica evidente em vários momentos da série. Perfeito. Eu não quero dar spoiler também, mas assim, quando você percebe que o que foi comentado no Instagram era outra coisa, nada... Eu fiquei ontem e falei, cara, eu não sei se o cara tem filho agora, fodeu. É bom, Imagina. Relaxa. Então, mas e aí dentro disso, e veja, quando a gente fala do Podpah com propósito, né, a questão da cultura, da onde vocês vieram, essa galera cada vez mais com esse perfil de consumo, que eles falam de uma outra maneira, e isso fica muito claro na série. Como que você, a partir de tudo que você vive cada vez mais no mundo digital, você observa de transformação que nós estamos desconectados e que complementa um pouco do que o Eric trouxe de pergunta quando ele falou da geração Z, que a gente está desconectado dessa galera. Como é que a gente não está conseguindo chegar nessa galera? E tem um momento da série, né, que o filho do policial, ele fala, pai, eu fiquei com dó de você, porque você estava fazendo uma investigação... Você estava fazendo passar vergonha, basicamente é o que ele fala. Basicamente isso. E aí ele começa a falar dos emojis, uma série de coisas, e você fala, meu, essa galera tá conversando num outro universo. É basicamente dois robôs falando. Eu tô revendo as cores dos corações e tô mandando as mensagens. Eu não sabia disso. Eu comecei a fazer isso. Não, eu comecei a fazer isso. Como é que você vê isso, cara? Trazendo pro mundo que você vive, com toda a questão do propósito, de tudo que envolve o Podpah, e com essa galera, na maneira como eles estão se comunicando, cara. Eu acho que assim, o Podpah tá muito envolvido no que é entretenimento, né? Então, assim, tem alguns temas, quando a gente fala de bullying, assédio, esse tipo de coisa, que são temas muito importantes, são temas da sociedade, né? Que devem ser discutidos e atuados cada vez mais com mais firmeza. Eu acho que o Podpah, quando a gente fala de propósito também, a gente não tá falando só que o nosso propósito é se comunicar e de entreter a galera da cultura urbana periférica. Longe disso. Quando a gente leva uma Jamila Ribeiro no Podpah, ainda assim sendo uma conversa livre, a gente tá falando lá sobre racismo estrutural, sobre como isso funciona, e que talvez se você fosse assistir sei lá, qualquer programa de TV que fale sobre o assunto, essa molecada não pararia pra assistir. O Saia Justa da GNT, veio o primeiro na minha cabeça. Sei lá, não pararia pra assistir. Então, ao mesmo tempo que a gente tá lá fazendo entretenimento, a gente também tá propondo algumas conversas que são importantes também pra sociedade, sabe? Mas eu não acho que tem uma fórmula pronta de como se comunicar com essa galera, como fazer isso. Pelo que eu vi ali na série, falta o último episódio ainda, mas pelo que eu vi ali na série, a conversa dos pais com os filhos, a liberdade que você tem que dar para os seus filhos falarem com você sobre tudo, acho que é o ponto mais importante dentro da sociedade hoje, cara, porque, de fato, é um outro mundo que essa molecada vive, né? Na minha época, eu não sentia tanta diferença do que eu vivia na escola, que eu fazia na escola, versus meus pais. Mas eu acho que esse gap agora nessa geração é muito maior, da geração... Eu sou geração de 1990, que é acho Millennial. que é Millennial, A Millennial pra geração Z, pra mim... Já tem a Alpha aí agora. Então, tem a Alpha... acho que meus filhos vão ser Alpha, né? Alpha, É o maior Se gap... não virarem beta, sei lá, enfim. É o maior gap de gerações, cara, que eu acho, de vivências mesmo, sabe? Então... o que a série me mostra também é uma sugestão muito de que os pais tenham liberdade de conversar com os filhos sobre tudo. Mas, voltando à pergunta, acho que o Podpah tem uma responsabilidade de gerar certas conversas que são importantes para a sociedade como um todo, mas está longe de a gente conseguir resolver grandes problemas. Não vai. Mas, pelo menos, endereçar o assunto para que isso desperte uma curiosidade e uma discussão entre esses jovens, isso é muito importante. Já é um passo inicial. Porque a gente está falando de consumo de conteúdo dessa galera. Exatamente. Né? Como que o cara consome, né? E que mostra essa desconexão na série. Nesse sentido que eu queria trazer, né? A gente vê hoje, né? A internet é um lugar de muita geração de hate por nada, né?
A pessoa te odeia sem nem ter conversado com você antes. Ou a pessoa te odeia porque você tem uma ideologia diferente com ela, você tem uma visão de mundo diferente com ela. Eu sempre brinco que a raiva que existia no ambiente do futebol, ela foi transformada para tudo, né? A internet trouxe isso, né? É muito louco. E aí eu acho que assim, eu tenho muita esperança também que as pessoas com o tempo comecem a aprender a conviver com a internet e vejam que lá não é um lugar pra você ficar, cara, você não tem nada a ganhar com isso, não vai mudar nada da sua vida você fazer isso, sabe? Enfim, acho que tem que ter uma atuação grande em cima das pessoas, porque eu sei como as pessoas sofrem quando a internet pressiona e joga hate em cima dela, sabe? Então, eu conheço muitos creators aí, vou falar de, sei lá, conheço de mais 100 criadores de conteúdo, e eles conversam muito comigo, a gente conversa muito de, cara, como que, às vezes, um comentário de uma pessoa que só tá lá querendo o mal dela, sem nem conhecer, isso afeta o criador de conteúdo no final do dia, sabe? E ninguém vai ganhar nada com isso, é só um problema que a gente tá gerando. E aí você imagina isso num ambiente onde a pessoa não tem nenhum... não é uma pessoa famosa que vai falar sobre isso, quanto que essa pessoa pode sofrer, se for uma pessoa mais introvertida ainda. Então é muito importante essa conversa, esse papo aberto, essa liberdade de conversa com as crianças, com essa geração, porque a série me abriu os olhos para uma coisa que eu olhava e nem eu conseguia enxergar, assim, cara. É uma loucura. A série, enfim, acho que é muito necessária a série também. E nesse caminho, o quanto, vamos dizer, essas interferências, intercorrências, a gente pode dizer, esses conteúdos que a gente acaba assistindo, eles levam para vocês na produção de conteúdo depois? Fato, total. Inúmeras séries ou documentários que a gente assistiu no meio do caminho foram pautas de conversas dentro do Podpah. Não necessariamente um episódio sobre a série Adolescência, claro, mas tenho certeza que próximos convidados que forem lá vão comentar sobre isso e vai virar uma conversa lá dentro também. E essa é a parte boa de ter uma conversa e não ser uma entrevista, porque a gente não tem um script ali do que vai ser perguntado. E sim uma conversa livre que o assunto do momento é sobre isso, a gente vai falar sobre isso. Vamos conversar um pouco sobre essa visão desse mundo novo que está acontecendo aí, sabe? Como acabamos de fazer agora. Exatamente. sem tanto carisma quanto o Gangue Mítico, mas tudo bem, né? Não tem problema. Claro. Ô, George, falando Diga. nisso, 1h02 já? Chegou a hora, né? Chegou sua hora, quero só ver. Isso aí pra ele é mamão com açúcar, cara. Vamos lá. Você viu ali, o cara tem time de conteúdo, equipe técnica. Você acha que o cara tá com... Você só insiste ainda, né? Chegou a hora, você tá enrolando pra caramba, você não tem Sempre. ideia da pergunta. Chegou a hora dele, do momento, George. Eu vi um post seu no Instagram que me chamou a atenção. Talvez eu erre em alguma coisa da frase. Uhum. Mas eu achei ela impactante, que você colocou assim: eu vivo a vida que eu tenho enquanto construo a vida que eu sonho. O que isso significa para você? Cara, essa frase me traz à memória todo o caminho que eu tive na minha vida toda, né? Eu falei pra vocês aqui, eu sempre fui uma pessoa que se cobrou muito pra conseguir, dentro da minha visão, vencer. Que eu acho que vencer na vida também é uma expressão horrível, porque não quer dizer que você perdeu se você não conquistou o que você não queria. Você pode conquistar outras coisas muito mais importantes, né? Mas acho que no meio desse caminho eu aprendi a sonhar, cara. Eu aprendi que é possível sonhar com coisas cada vez maiores. Eu vivo hoje algo que eu não sonhei nunca em ter. Eu nunca quis ser empresário, eu nunca quis ser dono de empresa, sempre quis ser um executivo de uma agência de publicidade. Nunca trabalhei numa agência de publicidade grande. Mas hoje a gente, conforme as coisas foram acontecendo, e aí eu sou um cara que acredita muito em Deus, e eu acho que Deus foi me direcionando para isso. Então eu sou muito conectado com o divino. E aí eu acho que eu fui começando a sonhar coisas maiores que ele tinha para mim que eu nem conseguia sonhar, nem conseguia imaginar. E aí essa frase mostra um pouco porque em determinado momento da minha vida eu estava tão preocupado em construir as coisas, em chegar em algum lugar, que eu não estava aproveitando a jornada. Era como se eu estivesse subindo o Monte Everest vendado. Eu só pudesse tirar a venda lá em cima, ver a vista lá de cima. Só que a vista durante o caminho ela é muito bonita, cara. A vista durante o caminho ela é cheia de conquista, sabe? Então quando você consegue no Monte Everest passar uma pedra que era difícil, é uma conquista. Quando você consegue passar por uma nevasca e continuar seu caminho, é outra Você já subiu o Everest? Nunca subi, tenho vontade. Fiquei com medo agora. Você falou desse jeito, eu falei, será que já subiu? Cara, sabe que o Scooby já falou comigo pra gente subir? Tem um trajeto que você faz que você sobe até um determinado ponto, que são 2.000 metros, né?
Ele falou, cara, vamos nessa. Eu falei, putz, desculpa, aqui deve ser um frio, cara. Faz aqui no Brasil. 2.000 metros tem aqui, Aqui no Rio. sobe aqui. Mas enfim, é muito... Eu trago essa analogia da montanha, porque pra mim a montanha é isso, né? Tem tanta vista bonita no caminho, e é aquela coisa, você chega lá em cima e fala, beleza, cheguei. E agora? Então eu não quero ter esse sentimento, eu comecei do meio do caminho, a minha esposa também falava muito isso pra mim, tipo, cara, a gente precisa, junto com a construção, viver essa construção que a gente tá fazendo também, sabe? Ela é uma parceiraça minha também abriu uma agência de influência, também tá metendo a cara aí no mundo. Então essa frase, ela resume bem isso, assim, eu quero conseguir aproveitar as coisas que eu estou fazendo, que eu estou conquistando, antes de conquistar ou de chegar onde eu quero chegar. Então é um aprendizado que eu tive nesse trajeto, desse pouco mais de 4 anos de Podpah, que eu me encontrava muito aflito, numa ânsia de querer construir, e aí eu não estava conseguindo aproveitar nem o que eu estava vivendo. E eu tive essa conversa com a minha esposa, que a gente estava numa casa na praia, muito legal com a minha família toda, e eu me peguei tenso, caminhando na praia com ela tenso, pensando em coisas de trabalho. Cara, calma, vamos aproveitar a jornada, senão não faz sentido a nossa vida, sabe? Então essa frase é o resumo disso, né? O resumo desse processo que eu vivi, que hoje eu consigo enxergar a vida de maneira diferente, mas ainda assim eu me pego às vezes pilhado e eu preciso repensar isso e esse mantra, né? Ficar repensando para que isso seja parte da minha vida, da vida da minha esposa, da minha família. Que a gente consiga viver coisas que a gente pode proporcionar não só para mim, tá? Tudo que a gente tá fazendo, o que eu tô fazendo, não é só para mim. É para mim, é para meus pais, é para meus irmãos, é para meus amigos. Então, que eu consiga aproveitar também tudo que está sendo construído, porque eu não quero chegar lá com 50 anos, 60 anos, sei lá quantos anos eu vou aposentar, e ter a sensação de tipo, porra, perdi todo esse tempo da vida para construir isso daqui. Pessoas são mais importantes, família é mais importante, relacionamentos são mais importantes que qualquer outra coisa, sabe? Então é esse resumo desse post, muito bem lembrado, eu gosto muito dessa frase. Tem uma má notícia pra você. Diga. Ou boa. Você não vai se aposentar. Eu acho que a gente é a geração que não vai se aposentar. Tô falando sério. Não sei, eu gosto tanto de conseguir levar a vida. Sim. Isso que eu ia falar. A família, o trabalho, as coisas. Cara, assim, você se vislumbra. Não é porque você é jovem, mas você acha realmente que você vai falar assim, cara, eu vou chegar lá nos 60, como era. Mesma coisa do Bradesco, no começo da carreira. Eu acho que a gente chegou não vai nem conseguir ficar em casa. Não dá, cara. Eu vejo minha mãe vai fazer 80 agora. Ela tá trabalhando. Sabe quem me fala isso direto? O Conde. O Condzilla fala, você não vai parar de trabalhar nunca, irmão. A gente vai pras cabeças, vai fazer vários projetos, vambora. Porque é isso. Tá ali, tá com cabeça, tá com ideia. Porque eu acho que é isso mesmo, porque pra você conseguir também produzir cada vez mais, não nessa ânsia de, meu Deus, preciso construir, mas nessa ânsia de realização pessoal mesmo, sabe? Lógico, tem isso, tem aquilo, consigo conectar, é o que você tá fazendo com a Black Yellow, não consigo conectar coisa. Pô, vamos conectar, vamos fazer os outros andarem, né? Às vezes não preciso mais do dinheiro ou de alguma coisa, mas, pô, deixa os outros andarem. Então, eu acho que é muito isso, enfim, muito bem. Também o legal é que ele vai voltar aqui, eu de bengalinha, você também comigo. E ele Bengala? lá, ele assim, ó, falei que a gente podia se aposentar. Bengala não, filho, relaxa aí. Não vou estar fazendo maquinistas lá. Ele vai mudar a ideia. É atleta, pô. Velho. Não, atleta. Hoje tem jogo. Eu e meu filho jogando junto, tá vendo? Goleiro, hein? É as goleiro. coisas. Goleiro ainda? Com os jovens eu tenho que jogar de goleiro. Se bem que eu vi um vídeo do meu pique esse fim de semana. Na sua cabeça tá voando, né? Não, na minha cabeça quando você vê a filmagem. Aí só a frase do meu filho foi: ô pai, você tá de brincadeira que o cara chegou antes de você. O cara era mais velho que você. Eu falei: filho, eu sei. O passe não foi no meu pé. A minha única desculpa que eu tenho a dar é essa. E o goleiro não saiu. É a única desculpa que eu tenho. Me inventaram que eu era zagueiro e eu não sou. Ponto final. Acabou a discussão. Bora. É isso. Que aula, hein? Mais uma. Não, e tem um monte de perguntas que eu queria fazer pra ele. Ele teria que fazer um Maquinistas Podpah. Né? Que daí a gente faz 3 horas. Não, 3 horas não faz isso. Não faz isso. Sabe que a gente fez uma vez o Podpah 24 horas, né? Nossa. 24 horas seguidas de podcast ao vivo. Loucura. Ia trocando os convidados, o Igor Mítico lá. E eles 2 vezes, cara. Patrocínio Red Bull. Tem um monte de patrocínio Red Bull, Habib's, tem um monte de coisa que é muito legal. Café da manhã, almoço, lanche da tarde, dá pra ir todo mundo ali, né? Cara, já que doideira, né? 24 horas é maluquice. E só não foi mais. Eu acho que você tinha me contado isso. Só não foi mais que o YouTube que tinha limite? O YouTube tem limite. Na verdade, assim, uma live no YouTube, ela fica depois do VOD só 12 horas. Então a gente teve que quebrar as lives em 2 lives de 12, assim. A live podia seguir. Podia seguir. Só que tá depois que acabasse o VOD, a gente ia perder 12 horas, é loucura. Não dá, né? O legal é que ninguém ficou dead, né? Todo mundo ficou na live.
Meu Deus do céu, George. Depois dessa, George. Fecha Depois o- dessa. Isso é pra nossa audiência qualificada. Qualificado. Quem tava até aqui agora, meu Deus, ele Já foi embora, já seguiu o foi caminho, embora. falou, vamos embora. Vambora. Diariamente, maquinadoesporte.com.br. Hoje, esse episódio especialíssimo, Vitor Assis, CEO do Podpah. Falamos de carreira, empreendedorismo, liderança, conteúdo. conexão com geração Z, momentos filosóficos, existenciais. Subir a montanha que ele não subiu, mas a Vou subir, analogia né? foi boa. Qualquer montanha que a gente já tenha subido morrinho, legal, aí vem, né? Ah, tá ficando Qualquer mais, trilha, tem uma qualquer vista, trilha já qualquer vale. trilha Já é vale. isso. Vale pro Everest também, né? Então fechou. Isso aí. E Bora. nas redes sociais é o @máquina esporte. Até semana que vem, George. Até semana que vem. Valeu, Vitão. Obrigado, Valeu, gente. Bora. Tchau. Valeu, tchau.